Nós vamos ler lá em Judas, Epístola de Judas, os versos 1 e 2. Então, antes da leitura, eu quero também agradecer o conselho aqui da igreja, porque o conselho me permitido estar servindo ao Senhor também na capelania evangélica e no projeto da Polícia Militares de Cristo, PMs de Cristo. Tem sido um privilégio também estar servindo como missionário urbano aqui nesta cidade. Então, Judas, os versos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, hoje nós queremos falar sobre aprendendo com Judas. Me lembro que em junho, o pastor Heber e o pastor Jails pregaram a série Crescendo com Pedro, né? Não é uma série, é apenas o tema, então, desta mensagem, nesta manhã. Então, aprendendo, então, com Judas. É interessante notarmos, Judas tem apenas 25 versículos. Mas o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele usou 15 versículos de Judas. Está lá no capítulo 2, versículo 1, nós já percebemos isso. Então, Pedro, usando Judas na sua segunda carta. Nós temos na Bíblia alguns livros que têm apenas um capítulo. No Velho Testamento nós temos Obadias. Então, Obadias, um livro pequeno de 21 versículos. E os outros aqui no Novo Testamento, Filemão, por exemplo, 25 versículos, 2 de João, 13 versículos, 3 de João, 15 versículos, e Judas, 25 versículos. Então, essas cartas aqui no Novo Testamento é apenas um capítulo cada uma. Esta é uma carta circular. Então, ela foi escrita e ela deveria ser lida em muitas e muitas igrejas, e nós vamos saber por que ela precisava ser lida. Vendo aqui uma anotação da Bíblia de Genebra, tendo uma visão geral, então, desta carta, o autor, então, Judas, o irmão de Jesus. E o propósito? Combater o falso ensino de que a liberdade e a salvação dos cristãos, pela graça, dão a eles licença para pecar. Então, Judas está denunciando os falsos mestres. Essa carta foi escrita por volta de 65 a 67 anos depois de Cristo. E algumas verdades fundamentais que nós encontramos aqui nesta carta. Um castigo rigoroso aguarda aqueles que se rebelam contra Deus e Cristo. Isso está de maneira muito clara aqui em Judas. Os cristãos devem resistir com vigor aos falsos mestres na igreja. Por isso, uma igreja que tem uma liderança firme, somente os presbíteros, isso ajuda bastante a preservar a igreja de falsos mestres, de falsos ensinamentos. Aliás, quando a igreja tem um grupo de presbíteros bem firme, esses presbíteros até ajudam muitas vezes o pastor. Se o pastor começa a pisar na bola, eles falam: pastor, não é bem assim. Então, como é importante uma liderança firme na palavra de Deus, para que falsos mestres não venham trazer ensinamentos falsos à igreja. A liberdade cristã e a livre graça de Deus não dão aos cristãos licença para pecar. É outra verdade fundamental na carta aqui de Judas. Os cristãos são responsáveis por procurar ativamente fazer boas obras e crescer espiritualmente. Então, nós somos responsáveis por fazer boas obras e também crescermos espiritualmente. Então, Judas era um nome muito comum na época do Novo Testamento. 8 Judas são mencionados no Novo Testamento. No hebraico, Judá. Eu estava dando uma lida lá em Gênesis. Então, Judá era o quarto filho de Jacó e Lia. Então, nós sabemos da história de Jacó com as suas esposas e tal. Então, o primeiro filho foi Rúben. E aí Lia deu o nome, porque o Senhor viu a minha aflição.
E depois nasceu o segundo filho, aí ela pôs o nome de Simeão. Ela disse: Deus lembrou que eu sou preterida. E aí nasceu o terceiro filho, ela pôs o nome de Levi. Ela: agora o meu esposo vai se achegar mais a mim, vai ficar mais unido comigo. Aí o quarto filho, que foi Judá, e está lá em Gênesis, no capítulo 29, 35, aí ela diz: ó, desta vez louvarei a Deus. Por isso o nome dele significa louvor, agradecimento a Deus. Então o nome Judá, que é o quarto filho. E nós sabemos a importância de Judá na história do povo de Deus, inclusive na história da redenção. Então, louvor. E Judas é o nome grego. E também quer dizer louvor, louvar a Deus. Então, Judas é um dos nomes mais lindos que existe. Agora, por que ninguém, somente no nosso país, coloca o nome de Judas no seu filho? Exatamente pelo seu xará lá no passado, que era apóstolo de Jesus Cristo, o Judas Iscariotes, né? Então, infelizmente, com a atitude de Judas Iscariotes, estragou esse nome, nesse sentido. Porque eu lembro, ainda mesmo sem conhecer a palavra de Deus, bem na escola, quando às vezes algum colega, então, fazia assim, dedurava, as pessoas: oh, aquele é um Judas, não era? Então, quem quer ser chamado de Judas? Então, mas é um nome lindo, pense bem, Judas, um nome curto, um nome fácil de ser pronunciado, mas tem toda esta história aí por trás. Nesta saudação aqui, nós queremos destacar versos 1 e 2. Voltando aqui para Judas. Nós podemos aprender muita coisa acerca de um homem, quando ele fala sobre si mesmo. Então no verso 1, olha, Judas aqui faz duas afirmações preciosas. Judas, servo de Jesus Cristo. Então é a primeira afirmação. E a outra: irmão de Tiago. Então vamos ver essas duas afirmações, então, que Judas fazem aqui neste versículo. Então, Judas, servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus. Essa palavra servo, escravo, ela está lá em Romanos 1:1, Paulo falando que ele é servo, que ele é escravo de Jesus. Lá em Filipenses 1:1, Paulo fala que ele e Timóteo são escravos de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. 2 de Pedro 1:1, também ele fala que ele é servo de Jesus Cristo. Tiago, lá no capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus Cristo. Então, Judas e Tiago, então agora fazem questão de se chamarem escravos de Cristo, servos de Cristo. Então essa palavra escravo, servo, é uma dedicação absoluta. Olha só que mudança aconteceu na vida de Judas e também na vida então de Tiago. Então esses dois meio-irmãos de Jesus. Lembram que lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 35, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então Judas, então, caçula dos homens, né? Então Mateus 13:35. Esses mesmos que não acreditaram nele, antes pensavam que ele estava fora de si, conforme Marcos 3:21 e versículo 31, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7, versículo 5. Mas o que aconteceu agora? Então, depois da ressurreição de Cristo, então aconteceu essa mudança na vida desses dois meio-irmãos de Jesus. Lá em Atos 1:14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, destaque meu, com os irmãos dele. Então está narrado aqui em Atos 1:14. E Paulo, lá em 1 Coríntios 9:5, ele fala: e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, chamando irmãos, então, do Senhor. Então agora essas vidas, Judas e Tiago,
estão à disposição de Jesus Cristo. Uma disposição completa. Servos, escravos de Jesus Cristo. Olha, o paradoxo do cristianismo, sendo escravo de Cristo, que os homens são verdadeiramente livres. E é verdade. Quando nós somos servos de Jesus, quando nós somos escravos de Jesus, é que na verdade somos verdadeiramente livres. Você já pensou nisso? A verdadeira liberdade só existe em ser servo de Jesus, escravo de Jesus. É a verdadeira liberdade que nós experimentamos. A maior grandeza de um homem está em servir a Cristo e ao próximo. Quando você serve a Cristo e serve ao próximo, você está demonstrando grandeza, sem dúvida nenhuma. O verdadeiro barômetro, então o barômetro estava olhando, é um instrumento científico utilizado em meteorologia para medir a pressão atmosférica. Então, o verdadeiro barômetro da estatura espiritual é a qualidade e a profundidade da devoção de um homem a Jesus e ao próximo. Então, é um desafio muito grande para todos nós. Então, a qualidade da nossa devoção a Jesus, do nosso serviço a Jesus, isso é muito importante. Então, a segunda afirmação que Judas faz, Judas se chama irmão de Tiago. Então, Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja. Então, lá em Gálatas, então, está registrado que Paulo, depois daquela experiência dele com Jesus Cristo, então Paulo vai para as regiões da Arábia. E ali ele permanece 3 anos. Só depois ele sobe a Jerusalém. Porque ele queria encontrar com os apóstolos. E ele encontra com Cefas, e ele disse: encontrei com outro apóstolo, Judas, irmão do Senhor. E depois lá em Gálatas mesmo, no capítulo 1, versículo, esse é 19, no capítulo 2, versículo 9, então ele fala que ali na igreja de Jerusalém, olha só, Tiago, depois Cefas e depois João, que eram considerados colunas da igreja, mas aqui em Gálatas, Paulo coloca Tiago em primeiro lugar. Tiago, Cefas e João. Então, eram colunas da igreja, reputados como colunas da igreja. Então, estes 3 deram a destra de comunhão a Judas, a Paulo e a Barnabé. Então, o que é isso? A destra de comunhão. Por exemplo, o presbitério, quando ordena um pastor, então tem aquela cerimônia, então o pastor ali é ordenado, então depois daquele ato, então todos os pastores ali presentes, todos os presbíteros ali presentes, então quem dirige aquela cerimônia, aí começa dando a destra de comunhão àquele novo ordenado. Então ele está legitimamente colocado naquele ofício, naquele cargo. É assim, quando a igreja ordena seus oficiais, presbíteros e diáconos, logo em seguida, cada um recebe a destra de comunhão dos demais, demonstrando, então, que eles agora são legítimos, ocupam aquele ofício, aquele cargo. Então, Paulo recebeu essa comunhão de Tiago, Cefas e João. Então, mostrando que Tiago, irmão de Jesus, era líder da igreja em Jerusalém. Então, pensando nisso, Judas, então o que Judas faz? Ele fala, Judas, irmão do Senhor. Ele poderia reivindicar esse título para ele, do Senhor Jesus, mas não, ele fala, irmão de Tiago, e servo de Jesus, olha, irmão de Tiago. O que nós aprendemos com Judas aqui? Então, ele demonstra modéstia, ele demonstra humildade. Então é algo que nós aprendemos com Judas aqui nesta afirmação. Ele poderia falar, eu sou meio irmão do Senhor. Paulo chamou, outros o chamaram, mas ele mesmo disse, não, eu sou irmão de Tiago. Então Tiago era um líder em Jerusalém, era uma das colunas da igreja, de acordo com o apóstolo Paulo. Então ele prefere ser chamado irmão de Tiago. O que significa ser um cristão? Judas nos responde com uma tríade, ou seja, 3 coisas.
no versículo 1 ainda. Aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Então, aos chamados. Então, é Deus quem chama os seus eleitos de maneira graciosa e soberana. Então, é Deus quem convoca eficazmente a salvação os seus escolhidos. A iniciativa sempre é de Deus. Então, Deus chama, Deus convoca. Por isso nós temos até um dos pontos, né? Chamada eficaz. Olha só. Então, o cristão é aquele que é chamado por Deus. Porque Deus chama os seus escolhidos. E amados em Deus Pai, ou amados por Deus. A outra colocação de Judas. Então você já pensou nisso? Então você é um chamado por Deus. Você é amado por Deus, é amado em Deus. E, terceiro lugar, são guardados em Jesus Cristo. Os cristãos são guardados em Jesus Cristo. Então Judas se refere à preservação contínua com que Jesus guarda os que confiam nele, como um tesouro muito precioso. Aliás, a Bíblia nos ensina isso. Então o povo de Deus é um tesouro muito precioso. Por isso Deus guarda, Deus preserva, Deus cuida. Lá na 1 de Pedro 1,5, que sois guardados. Esse termo aqui é um termo militar e significa defesa vigilante de uma fortaleza. É impossível alguém invadir. Então, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Paulo, já no final da sua vida, a caminho do martírio, lá em 2 Timóteo 1,12, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui na carta de Judas, os versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então é bom lembrarmos disso e enfatizarmos isso também. Então nós somos guardados em Jesus Cristo, somos guardados para Jesus Cristo e podemos afirmar, somos guardados por Jesus Cristo. Então que privilégio isso, que descanso espiritual nós temos, então por causa então de Jesus Cristo, porque Jesus tem todo o poder para nos guardar, para guardar o seu povo. No verso 21 aqui de Judas, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A parte de Deus é guardar o homem, e a parte do homem é guardar-se no amor de Deus. Então estes são os dois lados da perseverança cristã. Nós poderíamos falar os dois lados da moeda, mas são os dois lados da perseverança cristã. Então o cristão tem a responsabilidade por permanecer fiel a Deus. Então, como o entendimento correto então, da perseverança nossa, então Deus nos guarda e nós também temos a nossa responsabilidade. Não podemos cruzar os braços, não, Deus me guarda, eu não perco mais a minha salvação, agora eu vou viver de qualquer maneira. Não, esse não é o entendimento bíblico, pelo contrário. Quando nós entendemos e cremos que nós somos guardados por Deus, nós também vamos mostrar o outro lado da perseverança cristã. Vamos procurar preservar o seu amor, sendo fiel a Ele em todas as coisas. Lá em Filipenses, Paulo de maneira clara nos mostra isso, capítulo 2, aos versos 12 e 13. Ó. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A responsabilidade nossa.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. O outro lado da moeda. É Deus quem nos preserva, é Deus quem nos guarda. Mas nós somos responsáveis em cuidar da nossa vida cristã, vivendo em obediência a Ele, agradando a Ele, servindo a Ele. Não sendo crentes displicentes, negligentes, não, ativos, firmes. Então isso dá uma segurança muito grande. Quando nós lembramos, nós somos guardados por Ele, isso nos motiva a viver para Ele também, sem dúvida nenhuma. Então, que privilégio nós temos, que posição privilegiada é a nossa como cristãos. Então, Deus nos chama, nos ama e Cristo nos guarda. Verso 2: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, quando o pastor Jailson deu abertura, cumprimentou a igreja e fez a saudação, graça e paz, né? Eu lembrei dessa saudação aqui, dei uma olhadinha, falei, eu vou tentar falar de cor, né? Então, olha, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, é o que Judas disse aqui. Então, a saudação era um tipo de desejo, um tipo de oração. Vamos pensar nisso. Quando fizermos uma saudação dessa, como um pedido a Deus para alcançar aquela pessoa que está recebendo. Então, o que Judas então quis aqui. Então, essa saudação, essa oração, esse pedido dele. Então, ele, em outras palavras, ele pede que sejam cheios até a capacidade, multiplicados. Multiplicados. Lá em 1 de Pedro, voltando um pouquinho mais, lá no capítulo 1, o versículo 2, ele fala, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E na segunda carta, o apóstolo Pedro, olha só, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor, capítulo 1, versículo 2, sejam multiplicadas. Então, por que a misericórdia aqui? Que a misericórdia era rara numa saudação. Nós vemos aqui nas outras cartas, até no Velho Testamento, era rara. Mas ela acontece, misericórdia, na 2 de João, lá no versículo 3, ele fala graça e misericórdia e paz. Na terceira, na 1 de Timóteo 1:2, ele usa também misericórdia, e 2 Timóteo 1:2, misericórdia. Então, por que eles usaram misericórdia aqui? Sabe por quê? É porque esses irmãos, estas igrejas, estavam vivendo um pano de fundo de ensino falso. De ensino falso. E aí, nessa saudação, é uma lembrança a eles. Quando foi usado misericórdia. Quando nós pensamos em misericórdia, o que nós lembramos, por exemplo? Na nossa própria regeneração. Deus já usou de misericórdia. Mas não apenas na nossa regeneração. No julgamento também, mas voltando aqui, na sua regeneração, olha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a gestão de Jesus Cristo. Olha, por causa da sua muita misericórdia, nos regenerou. Então Deus usou de misericórdia ao nos regenerar. E usa de misericórdia ainda. Vai usar, quando Ele estiver regenerando, muitos outros corações. É por causa da misericórdia dele que nós fomos regenerados, transformados, mudados. E também no julgamento. Olha só, no julgamento nosso. Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, nos versos 16, 18 do capítulo 1, nós lemos, ó. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. O Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Pensou nisso? Misericórdia na regeneração e misericórdia no julgamento. Isso traz conforto a nós.
Por isso essa saudação com misericórdia. E mais, no nosso dia a dia. Porque no início da vida cristã, e depois, o outro lado, o final, e esse meio aqui? E a nossa caminhada aqui? Então Deus usa de misericórdia para nos sustentar. Nós necessitamos dessa misericórdia do Senhor. Nós lembramos lá de Lamentações, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não sei se acontece com você, às vezes tem um dia de uma angústia, de uma luta maior, aí quando nós lembramos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então Deus usa como um estímulo, não é verdade, na nossa vida, para nós continuarmos. Então, precisamos lembrar disso. Então, Deus está cuidando do seu povo, na sua peregrinação, diariamente, com a sua misericórdia. Quando um homem sabe que foi aceito por Deus, sem nada merecer, este fato lhe dá uma profunda paz na sua vida. Por isso o desejo também de paz nas saudações, nas orações. Nos dá uma paz muito profunda, um descanso, uma confiança, uma serenidade, porque agora fomos reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Então temos paz com Ele e paz conosco mesmo. Aquela certeza da presença dEle, do cuidado especial dEle. Então mesmo nas tribulações, nós temos essa paz. Então, paz não é ausência de guerra, mas é essa certeza, essa serenidade que Deus dá a nós, porque está dentro do nosso coração. Nós temos essa paz dele, muito profunda. E assim, esta antiga saudação hebraica de paz, shalom, é preenchida por Judas com um significado mais profundo ainda, muito mais profundo. A misericórdia graciosa de Deus não somente transforma a vida de quem a recebeu, como também se estende através dele a outras pessoas. Então aqui, o amor de Deus derramado até transbordar do nosso coração pelo Espírito. Romanos 5:5 nos fala isso. Então, o amor de Deus derramado em nosso coração. Por isso tem sentido. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. A misericórdia da parte de Deus, a paz dentro e o amor ao próximo se completam, não é verdade? E isso tudo, na mais plena medida, é o que Judas está desejando. É o que nós devemos desejar às pessoas também. Misericórdia, paz, amor, graça. Alguém poderia imaginar uma oração mais compreensiva de saudação cristã do que esta? Que Judas faz aqui? Concluindo, então, aprendendo com Judas. Só Deus tem todo o poder de transformar. Deus fez isso na vida de Judas e Tiago. Transformou esses meio-irmãos de Jesus. Depois de transformados, passaram a servir ao Senhor, servos, escravos então de Jesus. É Ele que tem poder de transformar vidas. Então o poder está nele. Essa semana, conversando com um adolescente, ele estava comentando da escola dele, tem uma igreja fazendo trabalho lá na escola dele, mas ele falou assim para mim: pastor, não adianta. Lá ninguém quer nada com nada, ninguém quer nada com Deus. Não adianta esse trabalho. Eu falei, claro que adianta. Quando Deus chama, quando Deus transforma, aí sim acontece. Nós apenas somos instrumentos. Claro que muitas vezes não vemos frutos, ficamos até desanimados em certos contextos. Mas é Deus quem muda, é Deus quem transforma. Porque se dependesse de nós, realmente não adianta. Devemos desistir e ir embora. Mas é Deus quem transforma. Então não esqueçamos dessa verdade também. Uma outra coisa nós aprendemos com Judas, humildade, né? Servo de Jesus, escravo de Jesus. Então, servos, salvos para servir.
e servir a Deus e ao próximo. Nós aprendemos com Judas que fomos chamados por Deus. Somos amados em Deus, guardados em Cristo, por Cristo e para Cristo, enquanto aqui caminhamos, na nossa caminhada cristã. E eu termino com uma citação da Bíblia de Genebra. Judas confere um significado profundamente cristão a uma tradicional saudação cristã: misericórdia e paz, pelo acréscimo de amor, a misericórdia de Deus para com pecadores indignos, e a consequente paz estão baseadas em seu amor, manifestados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então que Deus nos fortaleça, que Deus nos revista de humildade, de segurança, enquanto vivemos aqui neste mundo tão complicado. Mas então termino com essas palavras: guardados por Cristo Jesus até o fim, como um tesouro muito precioso. Amém.